Oi, gente! Nesse vídeo de antropologia, a gente vai falar de mais uma corrente do pensamento antropológico, que é o relativismo cultural. E quando a gente pensa em relativismo cultural na antropologia, automaticamente vem o nome do que é considerado o fundador dessa escola, que é o Franz Boas. E o Boas, apesar de ser europeu, ele vai seguir a sua carreira e realizar as suas pesquisas em etnologia nos Estados Unidos, e o relativismo cultural influencia a antropologia durante toda a primeira metade do século XX. E depois a gente vai ver que posteriormente começam a ter muitas críticas aos postulados e à perspectiva do relativismo cultural, mas acho que isso é um papo para um outro vídeo, depois que a gente passar um pouquinho dos clássicos e chegar na crítica contemporânea aos clássicos. Então, o Boas é o pai do que a gente chama da antropologia cultural americana, e a gente vai ver que o conceito de cultura é central para essa escola. Então a gente está saindo da Europa e está indo para os Estados Unidos nesse momento. Isso implica muitas questões, né, particularidades e especificidades da antropologia americana. Antes a gente estava numa linha muito de investigar as teorias do que a gente chama de antropologia social britânica, e que está mais focada nas relações sociais e nos seus primórdios no funcionamento das sociedades, como a gente vai ver posteriormente em outro vídeo com a escola funcionalista, né, do Malinowski e outros. E agora que a gente está nos Estados Unidos, o termo central é cultura, é antropologia cultural e menos antropologia social. Espero que essas diferenciações fiquem claras. E o Boas e o relativismo cultural como um todo eram muito críticos aos evolucionistas que a gente viu nos outros vídeos. Então, o Boas criticava, por exemplo, o método comparativo dos evolucionistas, né? Que comparavam várias sociedades diferentes e colocavam todo mundo no mesmo saco para falar de uma única linha de evolução humana. Então, existia crítica a esse método. O Boas adota um método mais que a gente chama de particularista, né, que seria o particularismo histórico. E ele critica também as implicações políticas de superioridade racial dos evolucionistas. E ele também repudia qualquer possibilidade de entender como base para a cultura a biologia. Então, qualquer explicação biológica do comportamento cultural, o Boas e o relativismo cultural rejeitam. Isso vai ser muito importante para a gente entender essa escola. E outro ponto importante é que é a primeira galera também que está fazendo trabalho de campo. Então, o Boas achava que os antropólogos não tinham que ficar especulando sobre o passado das sociedades e das culturas, né, como a gente viu nos outros vídeos, mas tinha que entrar em contato direto com as culturas no presente, ou seja, fazer trabalho de campo. E o Boas fez trabalho de campo. Então a gente vai ver como que o relativismo cultural coloca como conceito central a cultura, e depois vai ver exemplos dos discípulos do Boas, e eu vou dividir esse vídeo em dois, que eu acho que não vai dar tempo de falar tudo nesse, e a ideia é que, sei lá, os vídeos não fiquem tão longos como eles estão ficando. Eu tô me desafiando, mas não sei se vou conseguir. Então, o que é o relativismo cultural? Acho que a gente pode partir de um postulado que é importante, que é o seguinte: todos os comportamentos sociais e psicológicos variam de acordo com a cultura. Então, tudo em sociedade deve ser analisado tendo em vista a cultura. Isso é o que o Alan Barnard chama no seu livro, aquele que eu venho usando, né, o Teoria e História em Antropologia, chama de relativismo descritivo. Ele fala também que tem o desdobramento, o relativismo cognitivo e moral. Então, toda a propriedade cognitiva, todo raciocínio e também todo julgamento moral tem que ser compreendido tendo em vista uma determinada cultura. E ele fala do relativismo epistemológico. Acho que a gente vai falar
mais desses no próximo vídeo. Então a ideia de que a mentalidade humana varia de acordo com a diferença cultural. Isso é muito importante. É uma antropologia que está voltada para a diferença cultural, para os contrastes entre culturas. Então não haveria padrões universais da mentalidade, né? Então isso também vai ser criticado depois e tal. Então o conceito de cultura é central. Cultura, 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 cultura. Mas o que é cultura, né? E aí vem várias definições e várias formas de abordagem. Então, por exemplo, tem a abordagem mais psicológica, que enfoca os processos de aprendizado e como que esses processos de aprendizado que marcam a relação entre os seres humanos e o meio ambiente variam de cultura para cultura. Também tem o enfoque normativo, que está mais preocupado com uma lógica cultural, com as normas culturais. Tem o enfoque estrutural, que está preocupado com padrões, como que os padrões variam de cultura para cultura, como que a normalidade, o que é considerado normal, varia de cultura para cultura. Tem, por exemplo, o enfoque também genético, né? De que cultura é o que define o ser humano, a humanidade. E aí tem uma definição de cultura que ficou, apesar de ser de um evolucionista, ela perdurou assim ao longo da história da antropologia e é uma definição assim que é parte da memória da disciplina, que é a definição do Taylor. Então ele diz que cultura é um todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto um membro da sociedade. Então, essa é a definição de cultura geral do Taylor. E ela ficou durante a história da antropologia e diz muito para muitos autores. Mas eu queria falar, para exemplificar um pouco o relativismo cultural, de uma escola que é uma escola específica de pensamento que é composta por discípulos, ou melhor, discípulas mulheres do Franz Boas, que é a escola de personalidade e cultura. Essa escola de personalidade e cultura, o nome já diz, né? Ela está muito preocupada para como a cultura se manifesta a nível do indivíduo. Por isso, essa palavra central, esse foco na personalidade, né? Então, um dos expoentes dessa escola é a Ruth Benedict, que é discípula do Boas. E ela está tentando entender a cultura a partir das suas manifestações no caráter das pessoas, nos padrões mentais psicológicos das pessoas, nos comportamentos individuais. Então a ideia é entender as linhas dominantes, né? Os padrões dominantes em cada cultura. E a partir dessas manifestações no indivíduo que ela vai classificar as culturas. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho de um livro dela, na verdade de uma parte de um livro dela famoso, que é Padrões de Cultura. E aí eu vou ler para vocês um textinho que eu preparei com alguns exemplos, né, de dois povos, e é um momento em que a Ruth Benedict está comparando esses dois povos e classificando a partir da personalidade padrão dessas duas culturas. Eu acho que vai ser um bom exemplo para a gente entender um pouco como que a escola de personalidade e cultura, que é uma escola que tem como norte o relativismo cultural, atuou na história da antropologia. A Ruth Benedict se apropria de duas categorias centrais criadas pelo filósofo Nietzsche ao analisar os elementos da tragédia grega. Para o Nietzsche, a tragédia grega teria dois aspectos. O primeiro seria o aspecto apolíneo, que significa a harmonia, a medida, a restrição. E o segundo aspecto seria o dionisíaco, que é justamente o oposto do padrão apolíneo, que remete ao caos, ao excesso, à paixão, à emoção. A partir daí, a Benedict analisa diferentes culturas e as classifica. Então, o primeiro povo que ela descreve no seu livro é o povo Zuni,
do oeste do Novo México, que ficou localizado ali no oeste do Novo México. É um povo cerimonial, valorizam a sobriedade, fazem cultos de cura, cultos ao sol, a fetiches sagrados e têm suas autoridades cerimoniais que seguem um calendário sazonal. Eles não largam o trabalho normalmente. Eles não costumam entrar em transe ou ter alucinações. Eles só performam os seus rituais como de costume. Tradicionalmente, não há forte sentimento que liga maridos e esposas. Não há um vínculo sentimental forte entre os homens e mulheres desse povo. E esse povo simplesmente segue as regras tais como foram estabelecidas tradicionalmente. Eles entendem que os poderes sobrenaturais não vêm dos indivíduos, mas do pertencimento ao grupo. E, segundo a Ruth Benedict, eles não diferem, distinguem entre bem e mal. Para eles, as coisas simplesmente são como são. Lembrando que eu estou reproduzindo um pouco do que ela caracteriza desses grupos nesse livro, né? Então, claro que está aberto a críticas, eu estou reproduzindo essa descrição. E um outro povo que ela analisa são os Calquilte. Dentre os Calquiltes que habitam a costa do Pacífico do Canadá, os chefes cerimoniais costumam entrar em profundo transe, tremendo violentamente durante esses rituais e normalmente precisam ser segurados por outras pessoas do povo para não cometerem nenhum dano. No passado, um dos grupos cerimoniais mais importantes desse grupo era a sociedade canibal. Segundo relatos, os canibais cantavam e dançavam músicas secretas enquanto lidavam com os corpos de escravos que seriam usados nos rituais. Eles praticavam o potlatch, um costume muito comum na região do noroeste americano, que também foi estudado pelo Boas, segundo o qual os chefes prósperos dos diferentes grupos sociais que tinham muitas terras e prosperavam em termos de riqueza, faziam grandes festas para doar comidas e outros itens. Isso era uma forma de obter prestígio nessas sociedades. Em muitos desses rituais ocorriam a destruição de objetos e da comida, dos meios de subsistência. Então, destruir a riqueza era uma forma de ganhar prestígio. A gente pode ver que é uma lógica bem diferente do modo de produção capitalista focado em acumular riqueza. Então, a Ruth Benedict, ela descreve e analisa esses dois povos e ela classifica os Zuni como um povo de padrão cultural de personalidade apolíneo, conforme a classificação do Nietzsche, como a gente viu. Então é um povo mais sóbrio nos seus termos, é um povo harmônico que segue à risca as regras, por isso um padrão apolíneo de personalidade. Enquanto isso, os Calquilte seriam um povo de padrão dionisíaco, em que se manifesta o excesso, as paixões, as emoções. Eu acho que isso fica nítido quando a gente olha para a importância da destruição das coisas no ritual do potlatch. Acho que esse circuito de troca do potlatch, assim como o Kula, que é outro que a gente vai ver quando a gente estudar o Malinowski, merece um vídeo só para eles, e eu vou pensar sobre isso. Mas bom, então a ideia da escola de personalidade e cultura é identificar a cultura como detentora de uma personalidade base que é compartilhada por todos os seus membros. Por isso, essas classificações de padrões culturais de personalidade. Acho que essa não foi uma escola hegemônica, mas foi uma escola que bebeu muito do relativismo cultural e foi muito importante nessa época, mais ou menos
nos anos 1930. Tem muitas críticas políticas a essa escola. Eu acho que vocês devem ter percebido como que as descrições dos povos que eu li aqui são muito caricaturais, né, um tanto suspeitas assim. E acho que uma informação importante é que o trabalho da Ruth foi usado pelo governo americano na época da Segunda Guerra, porque os seus trabalhos foram utilizados para entender o que ela chamou da personalidade cultural, o caráter japonês. Então isso é muito sério, né? Isso faz com que a gente pense nos usos políticos da antropologia e como a gente já viu nos outros vídeos, a antropologia nasce nesse contexto problemático do empreendimento colonial. Então a gente tem que fazer sim muitas críticas a esses clássicos. E é isso, gente. No próximo vídeo eu vou falar de outros desdobramentos da perspectiva do relativismo cultural. Valeu!